Pessoal, boa noite a todos e bem-vindos à nossa aula de Lilmod Torá em português, Lilmod Torá de Torá Mitzion. Estamos de volta depois de um intervalo pequeno que passamos nas últimas 2 semanas. Estamos de volta e Baruch Hashem na parashá da semana, com Parashat Shavua, que vamos estudar aqui hoje, Parashat Balak, no Sefer Bamidbar. Nós vamos estudar e aprender algumas lições que são importantes, são fundamentais na nossa parashá, lições para a nossa vida, que a gente pode praticar no dia a dia e ver como é que a nossa Torá é Torá eterna. As mensagens da Torá são mensagens que a gente pode praticar e cumprir também hoje em dia, e tudo que a Torá escreveu lá atrás, milhares de anos atrás, tudo é prático e atual também hoje em dia. A Parashá começa com a famosa história do Balak. Balak, ele era Melech Moab, o rei de Moab, e ele queria guerrear contra Am Israel. E por que isso? Bilam queria guerrear contra Balak, contra Am Israel, porque ele viu que Am Israel venceu os dois maiores reis na época, o Melech Sihon e Og, Melech Bashan. E Balak viu isso, ele entendeu que ele não vai ter como atrapalhar, não vai ter como lutar, guerrear contra Am Israel, sem fazer alguma mudança pequena. Ele viu que não dá, quando esse povo, a coisa não funciona de uma forma natural e não tem regras contra esse povo. A gente viu isso, tivemos o mérito de ver isso agora na nossa época, agora, nos últimos dias, na guerra contra Irã, a gente viu que não tem regras. Am Israel é acima da natureza. Am Israel, durante 40, pelo menos 35, 40 anos, que estamos escutando, todos nós estamos escutando que Irã, muito perigoso, eles podem, então, acabamos com o Hamas, com o Hezbollah, mas todo mundo falou, Irã é muito perigoso e eles podem prejudicar muito. E eu lembro desde a minha infância, 40 anos atrás, sempre Irã foi a coisa mais perigosa que todo mundo falou e todo mundo tinha medo dos mísseis deles e tal, etc. E de repente, quando começou, depois de uns 35, perto de 38 anos, de repente Israel resolveu de atacar de uma hora para a outra, não sei, passaram uns 8, 10, menos de 15 horas e já chegaram as notícias que praticamente a grande maioria dos comandantes e dos responsáveis no exército do Irã morreram. E praticamente não sobrou nada. Israel, os aviões de Israel estão passeando dentro do Irã como se fosse dentro de Israel. E eles mandaram mísseis, não tem dúvida. A gente teria que correr para os bunkers, não tem dúvida. Mas e agora? E os 35 anos de medo? Cadê tudo isso? Sabe por quê? A Israel é acima da natureza, é muito acima. E vocês lembram, há meses atrás, quando teve o primeiro ataque do Irã, que jogaram mísseis no início da guerra em Gaza. Irã jogou mísseis para Israel. Foi sábado à noite, se vocês lembram. Jogaram numa noite, jogaram perto de 300 ou 350 mísseis
para Israel. Numa vez só, 300 e pouco, uma vez só. Só para a gente entender o que isso pode acaba fazendo, tá? A gente viu o último míssil que caiu, na última vez que caiu lá em Beersheba. Pessoal, o estrago foi uma coisa muito, muito grande. Morreram 4 pessoas, destruíram 4 prédios, não é casa, prédios. Destruição total. Morreram 4 pessoas. Então a coisa foi realmente coisa pesada, forte. Agora, por que tudo isso? Para a gente poder entender o poder de um míssil deles. Um míssil deles pode fazer isso. Vamos tentar agora voltar a talvez menos de um ano atrás, quando eles jogaram uma noite, jogaram 300 mísseis. Não quero nem falar, não quero nem multiplicar o que aconteceu. O último míssil deles que acertou, que eles acertaram, infelizmente, isso que aconteceu. Tem 4 mortos em Beersheba, tem 3 ou 4 ou 5 prédios no total estrago. Aconteceu. Alguém consegue imaginar aquela primeira noite, foi sábado à noite, há 8, 9 meses atrás, que eles jogaram 300 mísseis quando começou a guerra em Gaza. Pessoal, de 300, zero entrou em Israel. Zero. Nada. Como dá para entender? Alguém tem explicação disso? Não tem. Por que não? Porque a Israel é acima da natureza. De vez em quando temos também alguns sinais que a gente também temos que fazer a nossa parte. Retornar com chuva, melhorar atitudes, mais tefilá, mais Torá, não tem dúvida. Temos que fazer isso. Mas Hashem faz algumas vezes para você entender do que ele salvou a gente. Então, o Balak entendeu isso na parasha da semana. Ele entendeu que contra esse povo não adianta eu, Balak, contratar tanques e aviões e soldados, não adianta. Que com eles não tem regras. 40 anos de medo do Irã, em algumas horas acabou. Mesmo o princípio que aconteceu na guerra dos 6 dias, que em alguns minutos Israel atacou e acabou com tudo na Síria e no Egito. Com tudo, em algumas horas. Escolas de exército no mundo todo estudam como é que Israel fez isso. Não tem explicação, não tem. Não adianta tentar estudar. Não tem estratégia, tem, mas não faz sentido. Por que não? Porque a mão de Hashem está dentro. E Balak entendeu que não dá, porque a mão de Hashem está. Ele tentou usar outra ferramenta. E qual a ferramenta que ele tentou usar? A ferramenta da palavra. E aqui na Parashá, nós aprendemos o poder da palavra, pessoal. O poder da palavra. Balak sabia que aqui no mundo tem o poder da força física e tem um poder muito além, muito maior. É o poder de quê? É o poder da palavra. Quando você pensa alguma coisa, está na sua mente, está em algum tipo, algum patamar. Quando você acabou tirando a sua boca, falando a palavra, pela Kabbalah, isso desceu de Olam Atzilut para Olam Asiya. E então aqui no mundo, as palavras que você falou, elas podem criar realidade. Realidade. Palavras criam realidade. Tem que saber isso. Nós já falamos sobre isso aqui nas aulas. Que nós temos que tomar muito cuidado das nossas falas. Às vezes brincando, às vezes exagerando. Exagerar também é palavra. Brincar, piada. Uau, isso aqui. Você falou.
E como que se diz em português? Falou, tá falado. Falou, tá falado, quer dizer o quê? Quer dizer que você, através de suas palavras, você cria a realidade. E se você vai fazer algum tipo de exame no laboratório ou no médico, ou se você vai fazer algum tipo de prova, alguma coisa que seja, se você vai falar, mesmo brincando, pode sair uma coisa. Tomar cuidado, porque você falou, você pode criar realidade agora. E pode ser que tenha agora um malach, um anjo, que está perto de você, e ele fala, o que é isso? Amém. Amém. Amém do que você falou. E por isso toma muito cuidado. Toma cuidado do que você fala. Você pode falar sempre, sempre falar bem. Por que falar? Porque se não falar bem, pode criar algum tipo de realidade. E aí? E aí isso pode acontecer. Balak sabia desse segredo. Balak é uma pessoa muito esperta. E ele sabia desse segredo. E falou: vou conseguir vencer esse povo somente com as palavras. Vou contratar uma palavra que tem poder, uma pessoa que tem poder da palavra, tem poder da palavra, e essa pessoa, eu vou pedir-lhe amaldiçoar. Saindo da boca dele, saindo da boca dele, tem poder. Cuidado que nós temos que tomar das nossas falas, aprendemos daqui da Parashá. A história terminou bem, Baruch Hashem. Por quê? Porque, na verdade, Hashem interferiu e Hashem mudou a decisão as palavras do Bilam. Por quê? Porque tem alguns casos, são poucos casos, tá bom? Poucos casos, tá bom? Que Hashem interfere aqui no mundo. Normalmente, Hashem deixa o mundo seguir pelo livre-arbítrio que tem no mundo. Tem livre-arbítrio. As pessoas podem fazer aqui no mundo o que quiser. Vai chegar uma hora, um dia, que todos nós vamos ter que prestar as contas. Não tem como fugir do que você fez, do que você falou, do que você comeu, do que você olhou, do que você comprou, vendeu, trabalhou, quando, como, tudo. Vai ter que prestar as contas. Cada um no seu nível. Mas no seu nível, você vai ter que prestar as contas. Hashem não vai exigir de você o que ele exige de um tzadik maior da geração. De você, Hashem vai exigir o que você consegue alcançar. Bom, então, tem livre-arbítrio para cada um. Tem assuntos, são poucos assuntos, que Hashem não deixa o livre-arbítrio funcionar. Eu não posso entrar nesse assunto hoje porque é um outro assunto, mas um dos assuntos é o quê? É a existência do povo de Israel. Não tem livre-arbítrio, não. Não tem. Qualquer outro assunto tem. Estados Unidos pode fazer o que ela quiser. O dólar subir, o dólar descer, não importa nada. Colocar um imposto, tirar imposto, não muda nada. Podem decidir o que querem. Qualquer lugar no mundo, Brasil, todo mundo pode decidir. Enquanto nós não mexemos com o povo. Quando a sua decisão, senhor presidente, ou senhor diretor, ou senhor primeiro-ministro, quando a sua decisão interfere e ligada à existência de Am Israel, se prepara que Hashem tira o livre-arbítrio da pessoa e Hashem interfere na história. O maior exemplo que temos na Torá é com Paró, no segundo livro, no Sefer Shemot. Paró, ele quer matar os Yehudim, matar Am Israel,
escravizou todo mundo, trabalharam anos e dezenas de anos, até que chegou o ponto que a gente falou, acabou. Se você vai continuar assim, Chas vechalila, você, Paró, pode colocar o meu risco, o meu povo em risco. Você pode colocar o meu povo em risco. Isso eu não quero. Isso não pode fazer. Então eu vou interferir agora e vou acabar com você. Isso aconteceu com Paró. Eu tenho um plano aqui no mundo. Tenho um plano. Am Israel é para sempre. No Holocausto a gente viu a mesma coisa. Há 80 anos atrás, no Holocausto. Sofremos e sofremos, sofremos e morreram e morreram e morreram. Comunidades inteiras que acabaram no Holocausto. Comunidades inteiras. Os judeus da Hungria praticamente, pessoal, perto de 90% dos judeus da Hungria morreram. Alguém consegue imaginar isso? Quase não sobrou comunidade judaica na Europa toda. Perto de 5 milhões de judeus. Praticamente, quase a gente começou a ver, desculpa a palavra, o fim. Chegou um ponto que a gente falou, a partir de agora eu vou entrar no jogo. E aí a gente entrou, a gente apareceu, a gente estava lá o tempo todo, Mas deixou, esse é outro assunto, porque que a gente deixou é outro assunto, que talvez tem que tratar um dia. A Hashem apareceu e acabou tudo em pouco tempo. Porque um dos assuntos, tem mais três assuntos, tá bom? Que a Hashem interfere no livre-arbítrio das pessoas e das nações e dos governos e das reis aqui no mundo é o quê? É a existência de Am Israel. É isso. A gente tem que fazer a nossa parte, mas sabendo que a Hashem está lá. Então, por isso, o Balak sabe disso, e Balak contrata o Bilam. Contrata o Bilam para tentar. Hashem atrapalhou, porque se vai amaldiçoar o povo, isso pode pegar e pode atrapalhar a Israel. Se fosse uma pessoa só, isso ainda tem livre-arbítrio. A pessoa tem que ter os seus méritos, tal, para poder se salvar. Tomar os seus cuidados. Mas quando isso afeta o povo de Israel, Hashem fala, não, pera. Com meu povo, você não vai mexer. Sofreram, doeu muito, 7 de outubro, tá? Mas mexeu com meu, isso que a gente falou, mexeu com meu povo, que Hashem fala, mexeu com meu povo, mexeu comigo, você mexeu com Hashem. O Sefer Teilim, David Amelech fala, claramente, al Hashem e al Meshicho, a guerra deles não é guerra contra Israel, é guerra contra Hashem. Ah, você quer fazer a contra mim? Então tá bom, vou entrar. Isso que tem aqui na página da semana. E é para achar conta, estou toda. Mas eu queria hoje, apesar da nossa longa introdução, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Apesar da nossa introdução, eu gostaria assim de começar hoje com vocês uma mensagem forte que tem na Parashá da semana, algumas lições curtas e rápidas que a gente pode colocar e praticar na nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria de falar hoje é sobre depois que Bilam tentou amaldiçoar Am Israel, algumas vezes não conseguiu, porque Bilam viu que abençoar Israel era bom aos olhos de Hashem, e portanto ele não foi buscar métodos
como amaldiçoar o povo de Israel, aí tem aqui, a Torá ela conta que Bilaam, ele falou para Balac. O pastor diz o seguinte: mesmo se Balac me desse sua casa repleta de prata e ouro, eu não poderia transgredir a palavra de Hashem. Fosse para fazer o bem ou o mal, por conta própria, e eu somente direi o que Hashem disser. Eu não posso falar, eu não posso. Hashem está entrando nesse jogo. Bilam falou para Balac. Mas aí Bilam, já que foi contratado, então Bilam fala para Balac o seguinte: ואתה, e agora? הנני הולך לעמי, eu estou voltando para o meu povo agora. Disse Bilam: venha, eu aconselharei você sobre o que este povo fará, o que este povo fará com seu povo no fim dos dias. Tá certo? O que vai acontecer? Aí ele contou alguns segredos para Balac. E o Rashi aqui ele fala o seguinte: Lecha yatzecha, venha, eu aconselharei a você que medidas você deve tomar. Aqui, Bilam deu um conselho, Bilam que era uma profeta muito elevada, muito grande, no mesmo patamar do Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é o maior profeta de Am Israel e Bilam é o maior profeta dos outros povos. Os dois no mesmo nível, Moshe Rabbeinu e Bilam. Moshe Rabbeinu, Am Israel, Bilam nos outros povos. Uma profeta muito elevada. E ele deu um conselho para Balac. Falou para ele o seguinte: o meu conselho. Que conselho é esse? Deus, o Hashem, odeia, odeia a falta de santidade dentro de Am Israel. E assim você deve atraí-los para o pecado com as mulheres do seu povo do Moab. O segredo que Bilam, depois de tentar amaldiçoar o povo de Israel, depois de tentar fazer isso e não conseguisse, falou para Balak: Balak, sabe o quê? Eu não consegui, mas vou dar para você uma dica. Você quer fazer eles caírem? Você quer fazer Hashem brigar com eles? Você quer fazer Hashem sair, tirar a presença dele, a presença divina deles? Sabe o que você deve fazer? Você tem que fazer tudo para eles pecarem, para eles caírem, ok? No assunto da santidade, da Kedushá do povo de Israel. Povo sagrado, povo santo. Povo que sabe que tem assuntos que para nós são limites. É a coisa que Hashem odeia. Falta de tzeniut, falta de kedushá, de santidade. Assuntos ligados a esse pecado que ligado, o pecado que o homem pode pecar com a mulher ou a mulher pode pecar com o homem, ligados a relações proibidas. Tudo que está ligado a esse assunto é assunto que Deus, que Hashem odeia. Essa sujeira, esse baixo nível, é assuntos que Hashem odeia. E qualquer lugar que tem esse nível de sujeira,
de falta de santidade, Hashem tira a presença dele de ira. E não importa o que vai acontecer. Se você, Balak, vai conseguir fazer o povo cair nesse assunto, você vai vencer eles. E realmente, isso aconteceu depois. Isso aconteceu. Am Israel pecaram com as filhas de Moab, e aconteceu aquela praga enorme, que morreram milhares e milhares. Por quê? Por conta disso. Bilam revelou para Balak, falou para eles, sabe o que vai acontecer com eles? Isso que vai acontecer. Quando vai chegar o fim dos dias, pessoal, é o que nós estamos passando hoje. Os fins dos dias. Estamos na reta final dos 6.000 anos da vinda do Mashiach. Era messiânica, já começou. Já começou com os milagres revelados que estamos vivendo agora, nessa época. Hashem está aqui. E quando Hashem está aqui, o Yetzer Hara, o mau instinto, ele tenta nos pegar no último assunto que ele sabe que ele pode fazer. Pessoal, os testes que nós estamos passando hoje são muito difíceis. Na rua, no computador, na internet, no celular, qualquer lugar. São muito difíceis. E temos que saber que isso acontece agora por quê? Porque como que está na reta final, o Yetzer Hara, o mau instinto, ele usa qualquer estratégia, qualquer avião, qualquer tanque que ele tem, qualquer bomba, para tentar vencer e atrapalhar e fazer a Israel cair. E nós temos que lembrar que quanto mais a gente acrescentar Kedushá na nossa vida, cada um no seu nível, de tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo. São coisas que nós não podemos falar, são coisas que não podemos comer, que não podemos olhar, que não podemos acessar, porque nós somos povo santo, Kedushim Tiyu, nós somos um povo Kadosh, e tem diferenças entre nós e outras pessoas. E quando isso entra dentro de nós, Hashem sai. É um assunto que Hashem odeia. Esse tipo de sujeira. Por que Hashem criou? Por que Hashem deixou esse mundo? É outro assunto. Não vou falar sobre isso hoje. Mas sabendo que Hashem odeia isso. Nos livros está escrito, pessoal. Nos livros está escrito que os testes, que as pessoas passam hoje em dia, são testes que não existiam no mundo ao longo dos 6.000 anos. As dificuldades. Antigamente, para a pessoa fazer algum tipo de pecado, Deus me livre, ele teria que sair de casa, correr atrás, para cá, para lá. Hoje em dia não é assim. A pessoa pode estar em casa, pode estar com o celular dele, com o telefone dele, com o computador dele, e Deus me livre. Até que inferno que ele pode cair. E tem que saber isso. Isso pode tirar a parnassá da pessoa. Tem pessoas ricas, pessoal, que perderam a parnassá deles. E não entendem por quê. Contato com esse assunto, a pessoa acaba perdendo. Por quê? Acaba perdendo a parnassá. O que tem a ver? Sabe por quê? É muito simples. Porque perde a presença de Deus. Hashem sai do jogo. Hashem não quer contato com essa pessoa. Então, se você não tem Hashem na sua vida, não tem parnassá, não tem saúde, começa os problemas, não tem shalom, não tem nada. Que saiu, Hashem saiu.
Falou aqui, Rashi fala, Hashem odeia esse assunto. Como que temos que tomar cuidado? Não tem dúvida que é difícil, não é fácil, é difícil. Mas mesmo que é difícil, se você sabe que é difícil, mas pelo menos você sabe como que tem que tomar cuidado, como que tem que fazer tudo possível para não errar. Tudo bem que é difícil, mas olha o que você pode ganhar se você vai tomar os certos cuidados. Pode ganhar um mérito muito grande. Tem Gemara, que a Gemara fala sobre o Titus. Quando Titus entrou no Beit HaMikdash, e destruiu o Beit HaMikdash, faltou respeito com o Beit HaMikdash. A Gemara conta que ele cuspiu dentro do templo sagrado, o Titus. E a Gemara conta que a primeira coisa que ele foi para a Parochet. A Parochet é a cortina que separa entre o Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado, e entre o salão, que está na frente do Kodesh HaKodashim. E no primeiro lugar, ele foi para lá, ele arrancou essa cortina que separa, arrancou ela e colocou ela no barco dele, essa cortina sagrada, colocou no barco dele, e ele foi mostrar para todo mundo como que ele começou a fazer, como começou o Beit Midrash. Começou com o Parochet. Nos livros está escrito por que ele começou com a cortina. Por que a cortina? A cortina, ela simboliza, ela representa a separação que nós sabemos que tem assuntos que são nós temos que separar deles. Tem que ter separação. Tem coisas que a gente não consegue chegar perto. Tem tipo de erros e pecados que acontecem com cada um. Mas tem assuntos que a Hashem odeia. E quando você tira essa separação da Kedushá, perde o contato com Hashem. De outro lado, quando a pessoa consegue se controlar e a pessoa consegue, Baruch Hashem, deixar de fazer algum tipo de erro ligado a esse assunto, o mérito dele é muito, muito grande. Porque a dificuldade hoje é muito, muito grande. A dificuldade é muito grande. E quanto mais difícil, o mérito é maior. São dezenas de exemplos que tem na Torá. Que a Torá fala, quanto mais o teste, o mérito é maior. Tem aquela história famosa na Torá, no início da Torá, que Abraão levou o seu filho Yitzhak para a Kedat Yitzhak. Levou o filho dele para sacrificar o Yitzhak, Abraão. E chegou o Malach e parou e não matou o Yitzhak, e Baruch Hashem, a Kedat Yitzhak. A gente sabe que Yitzhak, ele ficou cego a vida toda. Quase cego, quase. Quase. No final da vida dele era cego. Rashi fala que quando começou tudo isso, Rashi fala que Yitzhak ficou cego, sabe quando? Diz Rashi que Yitzhak começou cego quando o pai dele levou ele para a Kedat Yitzhak, o pai dele, a Kedat Yitzhak, e aí ele estava amarrado em cima do altar e falou para o pai dele: pode me matar, pode me sacrificar, pode me amarrar, por favor, melhor, para eu não mexer, para poder cumprir a mitzvah de forma melhor. Abraão pegou a faca e quase, e não matou. Não matou. Bom, está escrito que esta hora que Yitzhak pediu esse pedido para ser amarrado, tá certo? Para ser amarrado, está escrito que os anjos saíram do céu e desceram para o mundo e olharam de cima e começaram a chorar. Os anjos, os malachim, começaram a chorar.
E as lágrimas dos malachim, dos anjos, caíram dentro dos olhos de Yitzhak. E por isso Yitzhak ficou cego. Que lágrimas dos anjos é uma coisa espiritual, uma coisa muito, muito forte. Muito forte. Não é lágrima, não é uma coisa pequena, não é uma coisa comum. É uma coisa muito forte. Isso caiu nos olhos de Yitzhak e queimou os olhos dele. E Yitzhak ficou cego. E no livro está escrito uma pergunta. Espera aí, os anjos chorando? Por que os anjos chorando? Por que choraram? Eles tinham que ficar felizes. Super feliz. Isso foi o décimo, o último e décimo teste de quem? Do Abraão. Abraão passou 10 testes na vida. O último foi o quê? Entregar Yitzhak para matar, para sacrificar ele. E passou. Passou o teste. Por que os malachim, os anjos, fizeram festa lá em cima? Festa. Abraão passou o teste. Por que chorar? A resposta é que até o momento os anjos pensaram que Malach, um anjo, é muito maior do que ser humano. Muito maior. Malach, anjo, lá em cima, muito maior. Opa! Agora, eles entenderam que não é. Eles entenderam que ser humano, quando consegue conquistar e superar e controlar os seus desejos, as suas vontades e cumprir a vontade de Hashem, deixar a sua vontade do lado e cumprir a vontade de Hashem, quando um ser humano consegue fazer isso, então o ser humano é maior. Porque Malach, anjo, não tem esses testes, não tem. Nós, seres humanos, temos. Eles choraram porque entenderam que eles perderam esse nível tão elevado deles, que são mais elevados que o ser humano. Não, vocês não são mais elevados. Sabe por quê? Vocês, anjos, mais elevados do que um ser humano qualquer. Mas ser humano que consegue superar e consegue controlar os seus desejos aqui no mundo é maior que o anjo. Maior, sim. Aí começaram a chorar. Que perderam no nível deles. Porque eles não têm esse teste. Nós temos. Por isso nós somos maiores. Podemos falar muito sobre esse assunto, mas a mensagem é que quando nós, cada um de nós, consegue passar algum tipo de teste, raiva, quase está com raiva e consegue controlar a sua raiva e não explodir e não brigar, é um teste enorme. Tem malach, tem anjo no mundo que tem. Não tem. Olha a recompensa desse ser humano. Um ser humano que quer falar mal do outro e consegue controlar. Apesar que o outro realmente errou, realmente merece tudo. Não, mas nós não podemos falar tudo. Coloca a vontade dele do lado. Hashem quer o quê? Não, Hashem não quer isso. Hashem não quer essa fofoca. Hashem não quer essa lashon hara. Hashem não quer isso. Não, conseguiu passar um teste. Ou qualquer outro assunto, tá bom? Qualquer outro assunto. E dificuldade que a pessoa passa. Falei essa semana. Falei essa semana com uma pessoa. Falei, uma pessoa, esses dias, falou para mim que ele conseguiu essa semana fazer alguma coisa, um trabalho muito, muito bom, uma coisa enorme. Falei para ele, olha só, então é porque você rezou muito e tal. Falou para mim, não, não, eu sei o motivo. O motivo é porque eu passei um teste muito grande. Muito grande.
algum assunto que eu não quero falar os detalhes, ele passou um teste, algum assunto ligado ao Shabbat. E ele conseguiu passar o teste e não transgrediu o Shabbat. Dificuldade enorme, enorme. E não transgrediu o Shabbat. Na terça-feira, veio a notícia que ele estava esperando há 3 anos. 3 anos. Não? Passou o teste, passou, acabou, abriu o caminho. Abriu o caminho. E quanto o teste maior, a berachá que vem depois é maior também. Às vezes a gente não tem essa paciência. A gente não tem. Mas, olha só, você tem que ter essa paciência, porque a bênção está esperando lá atrás. É só você passar o teste. Não ficar com raiva, não ficar com tristeza, não cair nesse pecado, não cair no Lashon Hara, não cair no teste no Shabbat, não cair no teste de não comer isso ou aquilo, não olhar isso ou aquilo. Passou o teste, a berachá está lá atrás, está esperando. Está esperando. O malach está chorando, que o malach entendeu que agora, perante Hashem, você é maior que o anjo. Bezrat Hashem, vamos poder praticar isso na nossa vida. Lembrar que os desafios que Hashem coloca na nossa vida é para fazer nós crescer, é para fazer nós ter mais berachá na nossa vida. Que quanto mais você consegue cumprir e conquistar e crescer, você vai puxar mais berachá para a sua vida. Em breve, para todos nós. Não são dificuldades, não. São desafios. São oportunidades que Hashem dá para você, para você. Esse desafio é oportunidade. Olha para ele, olha para essa dificuldade como oportunidade. Uau! Que oportunidade que eu tenho aqui. Posso fazer o maior business da minha vida agora. Controlando esse desejo, essa vontade minha de fazer isso ou não fazer aquilo, algum pecado ou deixar de cumprir algum. Vou controlar, vou me controlar, porque aqui tem a berachá. Bezrat Hashem, em breve teremos somente boas notícias. Lekol Am Israel, bimera beyameinu. Amém ve amém. Shabbat Shalom. Semana que vem estaremos aqui de volta na quinta-feira, 8h15 da noite. Bezrat Hashem, todos convidados. Shabbat Shalom, umevorach.